Aleluia! Senhor, estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Quero Te agradecer, Senhor, por nos dar saúde, Senhor, nos dar força de estar aqui, para aprender da Tua palavra, para exaltar o Teu nome, Senhor, para nos unir, Senhor, e dar força para um na outra, para continuar nessa jornada que temos, Senhor, nessa terra, para glorificar Teu nome, Senhor. Eu Te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa falar através de mim, para cada um de coração, para cada um de coração de cada pessoa aqui, Senhor. Talvez eles vão receber uma coisa diferente de cada outra pessoa, Senhor. Mas eu peço, Senhor, para abrir os corações, que eles possam escutar do Teu Espírito, que transforma a vida, Senhor. A Tua palavra é poderosa, Senhor, e não vai voltar vazia. Eu declaro hoje, Senhor, que vamos receber do Senhor e que o inimigo não vai roubar a palavra que vai ser plantada nesta noite, Senhor. Aleluia. Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. O português está muito bom, né? Eu me surpreendi eu mesmo. Eu quero agradecer ao Roberto porque o meu PowerPoint, né, não estava muito bom. Aí ele consertou lá, fez um negócio lá e agora eu posso mostrar aqui os versos da Bíblia. Amém? E quero agradecer aos irmãos por ser meus amigos, por ser meus irmãos e minhas irmãs. Quando a Renata estava falando sobre união, eu me lembro em outubro, no final de outubro, eu tive que mudar do meu apartamento lá de Dallas, né? Aí foi lá o Del e o Bruce que me ajudaram, até mataram abelhas. Eu nunca falei, nunca teve uma chance de falar para a igreja obrigada. E eles foram lá, carregaram tudo do meu apartamento, a Márcia foi me ajudar, e quando cheguei aqui, muita gente também veio me ajudar, e também eles até mataram abelhas. Se vocês precisam abelhas para ser matada na nossa casa, o Bruce e o Del fizeram um bom trabalho, né? Então, isso que é muito importante, a gente ter união um na outro, sabe? Você ajudando o outro, porque você nunca sabe quando sua vez de precisar do irmão. E você tem que saber que você recebe, mas você também dá. Você falta quando você não está. Nós temos saudade do seu dom, do teu sorriso, da tua cara, da tua fé, né? Então vamos continuar na união, né? Amém. Então, o que Deus colocou no meu coração para falar hoje? Primeiro eu queria falar, Deus, por que eu estou num tempo da minha vida, por que a gente faz isso? Por que a gente faz aquilo? Sabe, eu acho que Deus está colocado muito no meu coração. Por que a gente crê em umas coisas? Por que a gente fala dessa maneira? Eu sempre estou lá pesquisando, né? E eu estava pensando, por que chamamos Deus de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Mas ia ser um tema muito largo, né? Tem muita coisa. Aí eu pensei, muito tempo atrás, quando eu tinha 12 ou 13 anos, Deus já estava me chamando para receber Ele como meu Salvador, né? Aí eu estava lendo na Bíblia uma história de Abraão e Isaac, e que Deus mandou o Abraão a sacrificar o seu filho. E naquele tempo eu estava pensando, mas que coisa estranha! Por que Deus vai fazer uma coisa dessa? Mandar Abraão a sacrificar o seu filho? Por que Deus vai fazer isso? E naquele tempo eu não tinha entendimento o que Deus estava fazendo. Hoje eu tenho. Hoje eu fico maravilhada do que Deus estava fazendo, o que Deus estava mostrando muito tempo atrás, antes até de Jesus vir, né? Então, se você pode abrir sua Bíblia para Gênesis 22, verso 1, vamos ler um pouquinho dessa história. E eu queria pedir um irmão ou uma irmã para ler Gênesis 22 para mim. Talvez você pode vir para cá. Alguém pode me ajudar para ler? Entendeu? 22, 1. 22. Gênesis 22, começando no capítulo... Não, capítulo, no verso 1. Tem que ir lá? A Grace. A Grace. Ei, Grace. Vamos dar um aplauso para a Grace? Opa, minha água.
copo favorito. Glória a Deus. Então vai ter que pregar todo mundo. Vai ganhar copo favorito. Então vamos ler. Amém. Amém. Gênesis 22, 1. Vem. Ok. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharemos ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deverás te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Amém. Amém. Vamos dar um aplauso para a Grace. Muito obrigada. Vai receber o galardão dela, né? Por ler essa passagem tão larga, né? Tão grande. A gente vem para a igreja não é só para a gente receber, só para a minha vida. Deus, eu quero que você cuida disso, disso, aquilo. Mas também é para você aprender mais sobre Ele. Porque quando você aprende mais do Senhor, o Senhor, o que Ele faz atrás de você e Ele resolve problemas que você nem sabe como resolver. Quanto mais você conhece o Senhor, quanto mais você tem fome, você tem sede dEle, da presença dEle, Ele vai lá na área da tua vida que você não sabe cuidar e Ele faz por você. Por quê? Porque você está buscando a face dEle, a presença dEle. Amém? Amém. Às vezes a gente escuta, está muito popular a pregação sobre mim. Como eu posso ter um casamento melhor, como eu posso ter mais dinheiro. Parece que o evangelho virou uma coisa assim, mimimi, eu. Sabe? Deus parece um genie que você coloca na lâmpada, né?
e você tem que esfregar assim, aí você vai receber uma coisa, né? Mas vindo na igreja, recebendo uma palavra, é muito... Deus quer fazer essas coisas por nós, né? Quantos aqui já foram abençoados por Senhor? Deus já fez muita coisa, né? Mas não é só por isso. É porque quando você busca o Senhor, Ele vai fazer coisas por você. Amém? As batalhas que você tem, Deus vai lutar no seu lugar. Porque você tem fome da presença dEle. Você quer conhecer Ele mais. E aí Jesus disse, busca o reino de Deus. E tudo o que? Será acrescentado na sua vida, né? Então, quando você vem na igreja, quando você escuta pregações, tenta mais aprender sobre o Senhor, o quem Ele é, porque quando você menos espera, Ele está resolvendo os teus problemas, amém? Amém. Então, eu pensava muito tempo atrás, né? Desculpa falar, mas eu pensava, que loucura, Deus mandando Abraão não crucificar, né? Sacrificar seu único filho. Por que Deus fez uma coisa dessa, né? E às vezes, falando da mesma que eu estava falando antes, o reino de Deus não é só sobre você. Tem famílias, tem outras pessoas, né? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, não é só para Deus resolver os meus problemas, as minhas coisas. Deus também vai te usar para fazer diferença na vida de outras pessoas. Aleluia. Então aqui, o que aconteceu com Abraão e Isaac não era só sobre a vida deles, né? Tinha muito mais a ver. Eles não sabiam, Abraão não sabia que ia ter gerações iam ser impactadas sobre essa história, sobre a obediência dele que ele fez. Amém? Amém. E você nunca sabe o passo que Deus te manda fazer, como vai ter um impacto não só para a tua família, mas para gerações e gerações e gerações. Aleluia. Amém? Então, quando eu olho para essa história, e eu acho que muitos de nós já escutaram, já ouvimos muito ensinamento sobre isso, é que eu posso ver muita semelhança de Jesus com Isaac. E o Abraão, a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. E sabemos, no reino de Deus recebemos coisas não com dinheiro, mas como o quê? Pela fé. Muitas coisas recebemos pela fé. É como o dinheiro, como se diz em inglês é currency, né? A moeda do céu é fé. Jesus disse, como a Bia falou, é como a tia Grace me falou, se eu orar, se eu acreditar, se eu tiver fé, vai acontecer. E o que aconteceu? A fé dela foi ativada e ela recebeu. A mesma coisa acontece então, se Abraão é o pai da fé, temos que aprender dele, porque ele sabe receber coisas de Deus, né? Então, o que eu vejo? Tem muita semelhança de Isaac com Jesus. Essa parte na Bíblia é para mostrar que Jesus realmente é o Messias, é o Cristo. Ele que ia salvar o mundo. Muito tempo atrás, talvez 3.000 anos antes de Jesus vir na Terra, essa história estava apontando para quem? Para Jesus. Okay? E a primeira coisa que eu vejo, Isaac foi o filho da promessa. Abraão e a Sara tinham tempo, eles não podiam ter filho. Já tinha 90 e tal anos. Não podia ter filho. Foi um milagre. E Sara concebeu um filho chamado Isaac. Né? E Jesus foi um milagre de Deus. O Espírito Santo veio sobre Maria e teve Isaac. Teve Jesus, né? Os dois foram nascimento de milagres. Veio de Deus, né? O Isaac prometido para o Abraão e para nós, Jesus foi prometido, o Filho de Deus. Amém? E Abraão disse, pega o seu filho, seu único filho. Né? Quem é Jesus? O filho. Unigênito. O único, primogênito. Como se diz? Unigênito. Primogênito. Primogênito de Deus. Né? Você pode ver a conexão de Jesus e Isaac sendo filho de Deus, o único filho. Ok?
E eu já falei que o nascimento foi sobrenatural, né? E também Isaac, ele foi oferecido em sacrifício e obediente em tudo. A mesma coisa, quando Jesus morreu na cruz, ele não estava reclamando, né? Ele foi, submeteu ao Pai e ele morreu naquela cruz. E também o Isaac, ele fez isso. Quando Abraão estava levando o Isaac fez uma pergunta: eu tenho a madeira aqui, eu tenho tudo, mas cadê o cordeiro, né? Mas ele foi obediente, né? Porque se fosse eu, minha mãe me levasse numa montanha, naquele tempo, e ela tinha que carregar a madeira, né? E colocar lá, aí eu ia perguntar: mãe, cadê o cordeiro? Se a minha mãe começava a me amarrar, eu ia correr, né? Você não ia também? Não ia ficar lá deitada e o pai com a faca assim, você ia correr. Mas Isaac não, ele se submeteu, né? ao Abraão, né? Também Jesus fez a mesma coisa. Também a Bíblia diz que Isaac carregou a madeira para a montanha, para o Moriá. O nome da montanha era Moriá. O que Jesus fez? Ele só andou para lá, para o Calvário e morreu na cruz? Não, o que ele fez? Ele carregou a madeira também, né? Também, se você pode subir aí, no costume judeu, eu achei isso muito interessante. Você pode receber isso, ou talvez você não pode receber. A decisão é sua. Quando eu fiz uma pesquisa, quantos anos tinha Isaac? Normalmente a gente pensa que ele é um menino de 8, 9 anos, né? Mas sabe que o costume de judeu, eles pensam que o Isaac tinha 30 e tal anos. Que ele não tinha 8 ou 9. Eles pensam isso, é uma crença judaica. Eles pensam que ele já estava nos 30 anos. Porque depois disso, a próxima história é quando a Sará morreu com 127 anos. E eles falam que ele pôde carregar a madeira, tudo é pesada, né? Então, eles têm esse pensamento que pode ser que o Isaac não era criancinha, que ele já era adulto, ok? Então isso, claro que não sabemos realmente, né? Mas é uma informação interessante, que eu nunca tinha escutado antes. Porque se isso é verdade, né? Jesus tinha 33 anos quando ele morreu na cruz. Ia ser muito interessante se isso fosse verdade, né? Amém? E eu acho que os judeus sabem, nessa parte do Antigo Testamento, sabem muito bem, né? Então é bom receber informação deles nessa área da Bíblia, né? E uma coisa, quando Deus falou para Abraão que ele ia sacrificar, para ele sacrificar o filho dele, o Abraão, o que ele fez? O que ele fez? Ele pensou: Deus fez eu ter um filho muito velho, já era muito idoso. Se Deus quiser que eu sacrifique Isaac, ele pode levantar ele, ressuscitar ele dos mortos, né? Ele pode ter ressurreição. E o que aconteceu com Jesus? Ele morreu, mas ele ressuscitou. E antes disso, na Bíblia, eu acho que ressurreição dos mortos isso não tinha acontecido ainda. Não fala muito na Bíblia. E o que aconteceu com Jesus? Ele ressuscitou dos mortos. Aleluia. Então, quando eu fui aprender essas coisas, eu fiquei tão alegre. Isso deve dar alegria no teu coração, porque quem você crê é o verdadeiro Messias. Aleluia. Ele é o verdadeiro Cristo, que Deus já tinha planejado muito tempo, antes de você pecar, antes de tudo, que Deus ia mandar o seu filho. Ele já estava mostrando lá atrás no Antigo Testamento. Deus já tinha um plano. E às vezes você tem coisas acontecendo na sua vida e você tem que pensar: Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus já sabia desse problema, Deus já sabia dessa luta. E Ele já está colocando as peças para fazer uma obra na tua vida. Amém? Amém. Amém. Aí, podemos ir na próxima?
E também diz que o Abraão amava o Isaac. Também o nosso Deus, quando Jesus foi batizado, levantou das águas, o que o Senhor diz para ele? Esse é o meu filho que eu amo. Igualzinho, né? Igualzinho. E também para Abraão ir da cidade dele, para onde Deus mostrou para ele ir, durou 3 dias para chegar lá. Né? 3 dias. E Jesus ressuscitou quando? No 3º dia. Amém? Amém. E também, onde foi que o nome da montanha, do monte era Moriá, né? Que Deus mandou Abraão sacrificar o Isaac. Também, o Gólgota não é muito longe, é na mesma região onde Isaac foi sacrificado, Jesus foi crucificado. Amém? Então, por que Deus fez isso? Por que Deus mandou Abraão? Porque Deus sabia que depois, muitas gerações depois, Ele ia dar o filho dele por nós. Né? Amém? Aleluia. Amém. Aí você vê muito foto de menino assim carregando, mas possivelmente ele podia ser um adulto também, essa palavra traduzida, pode ser um adulto, um jovem adulto. E daquele tempo eles viviam até os 120 e tal anos, então 37 anos era um jovem, né? Naquele tempo. E aí tem um mapa onde mostra Gólgota e a Moriá, e lá no templo em Jerusalém, aquele lugar lá é onde o Isaac foi sacrificado lá. Aí pode levantar mais. E aqui diz em Hebreus 11, 17 e 19: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs a provar, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, e a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Amém? Está em Hebreus. Então, o que podemos aprender sobre isso? Como podemos colocar esse ensinamento nas nossas vidas? Primeiro, temos que olhar na fé de Abraão. Abraão disse: a gente vai lá, eu vou oferecer, vamos adorar o Senhor, mas nós vamos voltar junto. Ele já sabia, Deus vai fazer alguma coisa, eu vou obedecer, mas eu sei que Deus está fazendo uma coisa, a gente vai voltar aqui. Aleluia. Amém? E você tem que ter a mesma fé. Se Deus te falou e Deus tinha falado para ele, tua descendência vai ser os números das estrelas. Então ele pensou: se Deus me falou isso, eu vou obedecer. E eu sei que Deus vai cumprir a palavra. Eu não sei como Ele vai fazer. Às vezes você não sabe como Deus vai resolver. Mas se você confia no Senhor, Ele vai fazer o que Ele diz. Então Abraão decidiu a confiar no Senhor. E ele declarou para os homens que estavam com ele: a gente vai lá, a gente vai adorar o Senhor, mas a gente vai voltar. Ele sabia que Isaac ia voltar com ele. Amém? Então acredite, tá certo? O que Deus falou com você. Porque Deus tinha falado com Abraão. E o que ele fez? Ele creu nessa palavra. O pai da fé, ele creu, né? E ele sabia. E você? Deus falou alguma coisa com você e talvez não está acontecendo? Creia no Senhor. O Senhor te deu uma palavra, segura nessa palavra, porque vai acontecer. Amém? Amém. Então a gente pode aprender isso. A gente pode ter a fé de Abraão. E não se esqueça o que Deus falou. Porque por isso que ele pôde acreditar no Senhor. Ok? Número 2. O que a gente pode aprender? Lembra-se das coisas que Deus já fez no passado para você ter fé. Eu gosto da Kézia, sempre ela fala
esse verso da Bíblia, né? Lembra das coisas que te traz esperança. Você tem coisa que Deus fez no passado? Lembranças do coisa que Deus, milagres que Deus operou, coisas que Deus fez. E agora você está passando por uma luta, você está passando por outras coisas. Você tem que pensar, Deus fez lá atrás, Ele pode fazer de novo. Amém? Ele pode fazer de novo. Então temos que ver, temos que olhar, temos que lembrar das coisas que Deus já fez, porque Ele pode fazer muito mais do que Ele fez lá atrás. Amém? Amém. Amém. Ele pensou em Abraão, poxa, Deus me deu um filho quando eu tinha 90 anos de idade, 90 e tal. Ele pode ressuscitar os mortos também. Amém? Amém. E quando Abraão ia sacrificar Isaac, ele escutou o anjo do Senhor. Parou. Abraão, Abraão. Primeiro Deus deu uma direção para ele. E ele estava obediente, ele estava seguindo. Mas depois ele parou. Eu vou te dar outra instrução. Você tem que sempre estar escutando o Senhor. Porque talvez Deus falou para você ir nesse caminho por um tempo. E agora você tem que virar. Aleluia. Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Né? Então temos que sempre continuar escutando o que Deus está falando para mim hoje. Porque talvez o que Ele falou para mim 5 anos atrás, hoje é uma coisa diferente. Amém? Continue na palavra, continue escutando a voz do Senhor. Porque quando ele ia lá, os anjos do Senhor, Abraão, Abraão, não faz mais, não danifique seu filho. Né? Essa palavra é certa, Dani? Amém? Então continua escutando o Senhor, porque você nunca sabe. Ele pode te dar outra direção. Amém? Também Abraão recebeu a palavra, ele foi obediente imediatamente. Imediato ele começou. Deus falou, próxima manhã, pegou as coisas dele e ele foi. Né? Também temos que obedecer no tempo do Senhor, não é o teu tempo, é o tempo dele. Se ele diz faz nesse momento, você faz nesse momento. Se ele diz você faz em uma semana, você faz em uma semana. Né? Porque a bênção está lá e os planos de Deus vão ser, como diz? Concretizados naquele tempo. Amém? Então quando Deus fala uma coisa, temos que obedecer imediata, né, Grace? Está me olhando com cara rindo aí de mim? Também, a coisa final que podemos aprender, que Deus tem um plano não só para você, mas para o reino dele, que é um reino eterno. Né? A Bíblia diz que o céu e a terra passarão, mas o homem e a mulher de Deus que obedece a palavra não passará. Né? Então, toda a nossa vida não é sobre mim. Tem outras pessoas, tem gerações, tem coisas que você vai passar, que você está fazendo, que você vai passar para os seus filhos, vai passar para muitas mais pessoas. Não é só sobre nós, a gente somos o reino de Deus. Estamos aqui para cumprir uma obra que é eterna, né? Não é uma coisa temporária. Estamos aqui para fazer, resplandecer o reino do Senhor. Então eu acho às vezes que, né, agora é muito popular, como eu falei antes, na igreja é só, como que a gente pode, sabe, ter as nossas coisas. Você não é seu mais, você pertence ao Senhor. Aleluia. Amém? Você está aqui para Ele. E antes de resolver seu problema, temos que resolver o problema de Deus, que é pecado nas pessoas, que é essas trevas que estão aí no mundo, para a gente avançar o reino do Senhor. Amém? Amém. Amém. E desculpa que é só isso que eu vou falar. Amém. Eu posso falar muito mais, encher o tempo, mas não vai ter sentido, né? Amém. Pode ser essa palavra que o Senhor só quer, e isso, né, satisfaz o coração de Deus. Então vamos levantar, vamos orar. Senhor, te agradecemos, Pai. Senhor, queremos ter a fé de Abraão, Senhor.
Queremos ter essa fé, Senhor, que crê no Senhor, Senhor. Quando as coisas estão difíceis ou quando as coisas estão bem. Senhor, estamos aqui porque somos os teus servos. Queremos entregar nossas vidas, Senhor, a teus pés. Usa-nos da maneira que você quer. A tua palavra diz que fomos comprados com um preço. E não somos mais nossos, mas a gente pertenece ao Senhor. Senhor, lhe peço para derramar a fé de Abraão na nossa igreja, Senhor. Derrama a fé de Abraão, Senhor, na nossa igreja. A tua palavra diz que temos a herança de Abraão, somos filhos de Abraão, Senhor. Então temos que operar na fé. Temos que acreditar no Senhor. Senhor, abençoa cada pessoa aqui, em cada família. Espírito Santo, enche-nos com teu poder, com a tua glória, Senhor. Que podemos refletir, Senhor, a tua luz nesse mundo, Senhor. Destruir as obras do inimigo. E vamos fazer isso pela fé. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Depois de você ter escutado essa palavra que o Senhor trouxe para nós hoje, falando de obediência, coisas que Ele te dá e coisas que Ele te pede, eu queria que você aí no teu lugar baixasse sua cabeça, começasse a refletir se há alguma coisa que o Senhor tem te pedido e que você tem segurado porque a tua fé ainda não consegue crer que Ele vai prover além até mesmo da morte. Há alguma coisa que o Senhor tem te pedido e que você tem segurado porque você olha para frente, mas a tua visão ainda não se transformou em visão de águia e você só pensa que vai acontecer aquilo que o teu pulso te dará. O Senhor tem nos falado hoje sobre obediência porque o seu povo está precisando obedecer. Essa palavra veio de encontro ao meu coração porque o Senhor nos traz o nosso pai Abraão como um grande exemplo de fé, para que possamos entender que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, como disse a parte nessa noite. E a parte mais interessante para mim dessa mensagem foi que o Senhor te dá direções e fique atento, porque Ele pode te dar direções na caminhada, não só uma direção. Ela falou, talvez Deus te mande prosseguir e mais adiante Ele vai te dar uma outra direção. Vire à esquerda, vire à direita. Então nessa hora eu queria que nós tivéssemos esse pequeno tempo para sondar e para conseguirmos liberar aquilo que o Senhor está pedindo. O Senhor tem te pedido o quê? Os teus filhos? Um dia eu tive que parar e tive que falar, Senhor, eu te entrego minha filha Beatriz. Porque um dia eu escutei meu pai dizendo que quando minha mãe descobriu que estava grávida de mim, estando meu irmão caçula apenas com 1 mês e meio de nascido, ele olhou para minha mãe e eles juntos falaram, essa daí é totalmente do Senhor, vamos dedicá-la para Ele. E ele disse que naquele dia ele ajoelhou e ele disse, Senhor, deste bebê nós seremos apenas mordomos. Eu te entrego. E eles me entregaram para o Senhor. E um dia eu cheguei para o meu esposo e falei, vamos entregar os nossos filhos também. E cada gravidez minha eu falava, Senhor, esse bebê é teu. Eu dediquei Beatriz no meu ventre para o Senhor. Eu dediquei até o bebê que o Senhor levou com 3 meses apenas gerado no meu ventre, eu entreguei para o Senhor. Eu entreguei Kelly no meu ventre e disse, Senhor, te pertence essa criança. Eu entreguei Levi para o Senhor. E o que você, irmão, tem entregado? O que o Senhor tem te pedido? Senhor, sonda os nossos corações. Estamos chegando ao fim, Pai, deste culto dedicado ao Senhor. Com essa palavra, Deus, parecendo tão simples, mas veio tão poderosa, Pai, ao meu coração. E eu sei que veio o coração da tua igreja. O
Senhor nos falando de obediência, Deus. Quem está em desobediência, Pai, no nosso meio? Quem não está conseguindo ouvir as tuas direções? Quem está segurando a bênção que o Senhor deu? Quem não está acreditando no mais além do Senhor? Quem não quer subir a montanha para sacrificar a Ti? Quem não quer levar 3 dias de viagem para ver, Pai, o Teu milagre acontecer? Quem está prestes a subir a montanha, mas sem uma perspectiva de voltar, Pai? Quem, Deus, do nosso meio? Sonda o coração do Teu povo. Ajuda Teu povo a liberar aquilo que o Senhor tem pedido. Ajuda o Senhor a liberar. Ajuda o Teu povo a liberar, Pai, a ser obediente ao Senhor. Ajuda o Teu povo a crer no grande Deus que Tu és, o Deus dos vivos, o Deus de poder, o Deus que ressuscita os mortos, o Deus que dá filhos na velhice, o Deus que dá filhos a estéreis. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, abençoa a casa dos Teus filhos.